Sequência agora, falar do presidente Lula, que encerrou a agenda de compromissos oficiais lá no Japão, essa série de reuniões que resultou na assinatura de 10 acordos bilaterais e 80 instrumentos de cooperação em diferentes setores. Quem traz as informações agora é a Marília Ribeiro. A viagem do presidente Lula ao Japão resultou na assinatura de 10 acordos bilaterais e 80 instrumentos de cooperação em diversas áreas, como energia e meio ambiente. Além disso, os dois países fecharam acordo para a venda de 20 jatos da Embraer. O governo brasileiro acredita que o negócio pode render cerca de 10 bilhões de reais. Houve também um avanço nas tratativas para o uso de um combustível à base de etanol para aeronaves, que pode beneficiar o agronegócio brasileiro, em especial a indústria sucroenergética do país. Em declaração para jornalistas, Lula avaliou que o mundo enfrenta um momento de graves instabilidades. Essa visita ao Japão, ela tem como objetivo, primeiro, estreitar a relação com o Japão no momento em que a democracia corre muito risco no mundo, em que setores de extrema-direita negacionistas têm ganhado corpo em várias partes do planeta Terra. Ela foi importante porque nós temos que vencer o protecionismo e fazer com que o livre comércio possa crescer para que a gente possa vender e comprar mais de um parceiro importante como o Japão. Ela foi muito importante porque nós queremos, discutir mudança na governança mundial, sobretudo mudança no Conselho de Segurança da ONU, para que a gente tenha, no século XXI, uma representação mais forte da geopolítica mundial. Considerando esse contexto, o diálogo de Lula com o Japão consolida a relação dos dois países. É o que explica o diretor de Comércio Internacional da BMJ Consultores Associados, José Pimenta. Buscou, sobretudo, consolidar ainda mais os laços existentes entre ambas nações, discutindo temas importantes como multilateralismo, política internacional, comércio internacional, combate ao protecionismo e toda uma gama de assuntos que necessariamente fazem parte do sistema internacional, do debate do sistema internacional hoje em dia. A viagem do presidente Lula ao país asiático acontece em um momento de queda de sua popularidade aqui no Brasil, além de estar sofrendo pressões para poder concluir a reforma ministerial. Aliados dizem que novos nomes devem surgir nos comandos das pastas. Na comitiva para o Japão, o presidente Lula incluiu nomes como, por exemplo, do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Senado Federal, Davi Alcolumbre, além dos ex-presidentes das duas casas, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, que devem ser ouvidos para essas possíveis mudanças. Para Pimenta, o movimento que o Brasil faz de sair do eixo China e Estados Unidos é importante, pois diversifica os seus parceiros comerciais. Ainda com foco em ampliar a relação comercial com países emergentes, o chefe do executivo planeja participar da cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático, na Malásia, que está prevista para outubro. Também há possibilidade de Lula ir na próxima Conferência das Nações Unidas sobre o Oceano, que será realizada na França em junho. De Brasília, Marília Ribeiro. E dando sequência a esse tema ainda, o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, se reuniu com o ministro da Agricultura do Japão, Tako Eto. Na última terça-feira, após o encontro, o ministro japonês confirmou a aprovação da regionalização do Certificado Sanitário Internacional para Influenza Aviária por município. Então, com isso, as restrições de exportação de frangos e ovos ficam limitadas apenas aos municípios onde houver a detecção, portanto, da doença. Vamos permanecer nesse assunto, falar sobre essa viagem importante do presidente ao Japão, suas consequências, para o mercado internacional. Tiago Bernardino está conosco, pesquisador do CPEA USP na área de proteína animal. Seja bem-vindo. Satisfação estar aqui junto com vocês na Hora H do Agro. Satisfação é nossa, seja bem-vindo. Qual que é o resultado prático, então, desse encontro do ministro lá da Agricultura do Japão com o ministro Fávaro e a liberação desse mercado, que é um mercado rico, uma das potências mundiais? Bom, é sempre importante destacar, que toda aproximação, todo acordo, seja bilateral, multilateral, que envolva obviamente, a nossa economia é de extrema importância, É claro que avanços vão ocorrer ao longo dessas discussões, mas
esse anúncio aí do ministro Fávaro da regionalização, né, ou da municipalização de focos de influenza aviária, para evitar, é claro, que a gente sofra mais, é de extrema importância. A gente tem uma densidade muito grande de aves no país, a gente é o maior exportador mundial de frango, né? A gente está entre os maiores produtores, junto com os Estados Unidos. Então, quando o Japão, que tem toda uma lógica, não vou dizer protecionista, mas quando a gente olha a questão sanitária, tem uma preocupação muito grande em relação a isso. Então, na verdade, a gente recebe um selo para o mundo todo, né? O Japão, ele traz para o Brasil o cenário de que, realmente, regionalizando, eu não vou correr risco de importar essa carne. Então, para o Brasil é uma notícia muito interessante, muito positiva, que vai movimentar, sim, mais o comércio, principalmente focado no frango, dessas duas grandes potências aí, que é o Japão e o Brasil. E no momento, né, Tiago, que os Estados Unidos vivem, de fato, um surto, uma epidemia. Então, nós temos consequências também no valor dos ovos lá no mercado norte-americano, na questão das aves. Então, o Brasil receber, como você colocou, esse selo do mercado importante, o mercado rigoroso, também extremamente rigoroso nas suas compras, e está certo, né? Faz parte do negócio também essa segurança naquilo que está comprando. Então, é uma ótima notícia mesmo, né? Sim, não, com certeza é uma excelente notícia, eu diria para você, né? Porque realmente, se a gente olha o que está acontecendo no mundo todo, né? Peste suína africana, que vem lá desde 2018, 2019, a própria influenza que chega nos Estados Unidos. E quando a gente olha o Brasil, o volume que o país produz de alimentos com qualidade e com segurança alimentar, então realmente toda essa insegurança, incerteza mundial, e a gente conseguir um acordo muito sólido com o Japão, isso é uma notícia muito excelente mesmo, tá? É muito positiva e que com certeza a gente colhe frutos já no curto prazo. Isso é o resultado de anos e anos aí de aprimoramento nas fiscalizações, aquilo que é de fato sempre as pessoas, as autoridades, elas exigem. Então parece que nessa área não pode ter parecer ser, né? Tem que ser de fato em relação aí toda a fiscalização. Então o Brasil vai agora, ao longo cada vez mais com o agronegócio avançando e também mostrando sua potência também nesse aspecto, né? Da 100% de garantia de segurança. 100%, usar o jargão popular, né, preto no branco, né? Eu acho que a gente tem que ter clareza quando a gente fala de comércio internacional, mas principalmente as exigências, independente se é rigoroso ou não, a gente pode até discutir se isso vale para outro país ou não, mas o Brasil propondo e o Brasil aceitando as restrições ou as regras impostas por países e cumprindo, eu acho que é isso que é importante. A gente tem uma das indústrias mais eficientes do mundo em termos de controle sanitário, e é isso, digo com toda certeza, isso vale para suinocultura, bovinocultura e avicultura. Então, sim, a gente tem um cenário muito positivo para o Brasil, nesse sentido de responder a todas as exigências que o mercado japonês ou qualquer outro mercado vem impor para o país. Especificamente a questão do frango chama atenção, alta produtividade nacional mesmo, e cada vez mais há condições de toda essa expansão, novos projetos serão gerados justamente para atender às exportações. Como é que fica o mercado interno também, Tiago? Olha, a gente tem uma grande vantagem quando a gente fala de produção de proteína animal do Brasil. Se eu pego o mercado suinícola, 25% é exportado, o mercado de carne bovina, 25%, 28% é exportado, e o mercado de frango, que é o que exporta mais, algo em torno de 32%. Então, olhando as três grandes proteínas, carne, né, e a gente nem vai citar o pescado, e o próprio ovo. O ovo, basicamente, a gente só consome internamente, exporta muito pouco ainda, mas a gente consegue produzir para o mundo, sendo um dos maiores exportadores dessas três proteínas que eu falei. Bovino é a primeira, frango é a primeira, suínos ainda é a quarta, mas nós vamos chegar, assim, em terceiro, segundo lugar facilmente. Então, a gente consegue ofertar para o mundo e para o consumidor brasileiro. E o frango, ele tem um viés interessante, que a gente está falando de curto prazo, né? Vamos falar, em linhas gerais, 60 dias eu tenho um frango na mesa do brasileiro. É claro que eu dependo de uma indústria de insumos, principalmente o milho,
que cada vez, nos últimos anos, cresce as exportações, tem a questão do etanol de milho, tudo isso gera competição, mas consequentemente a gente vem batendo recordes de produção de grãos e o milho não nos prova isso em termos de volume produzido. A gente vai ter uma baita de uma safra positiva no Paraná também esse ano, né? Então, assim, o frango tem dado esse avanço na tecnologia, ganhos de produtividade nesses últimos 30, 40 anos, colocar um alimento barato na mesa do brasileiro. É interessante notar que, se eu olhar para 30 anos atrás, né, o Plano Real, com uma moedinha de R$1, eu comprava 1 quilo de frango, né? Então, R$1 eu comprava 1 quilo de frango, um salário mínimo de R$70. Então, com 1,42% do meu salário, eu comprava 1 quilo de frango. Hoje, o quilo do frango abatido é algo em torno de R$12, R$13, o inteiro, com um salário mínimo de R$1.400, R$1.500. Algo em torno de 0,7% do meu salário eu compro 1 quilo de frango. Então, depois de 30 anos, eu gasto menos do meu salário para comprar frango. Eu trago essa informação porque nesse ambiente, né, tá tudo muito caro, realmente o brasileiro ele está se sentindo sufocado. A gente tem um alimento que avançou na produtividade, na qualidade, é um alimento altamente seguro, saudável e relativamente mais barato do que há 30 anos atrás. Exatamente, boa notícia, evidentemente. E a gente sabe que na escolha, né, quer dizer, carne bovina mais cara, frango, suíno, e também sobrou para o ovo, né? Entrou no centro da polêmica, a gente sabe o que está acontecendo nos Estados Unidos, e também o preço aumentou aqui, virou discussão política. O que você pode falar em relação à produção de ovos aqui no país? Olha, sazonalmente, né, a gente já esperava um aumento do preço nessa primeiro quadrimestre do ano, do ovo, porque tradicionalmente a gente tem esse aumento. A gente tem um reflexo de preços mais altos dos insumos, sempre lembrando, o milho é o principal insumo de energia, e a gente tem uma demanda relativamente maior nesses primeiros 4 meses do ano, seja pela quaresma ou, obviamente, culturalmente, a gente tem uma questão de receita a menos para o brasileiro, então ele busca uma proteína barata. Então, tradicionalmente sobe o preço. É claro que essa alta realmente veio muito forte, dado todo esse cenário global, principalmente nos Estados Unidos, e é claro, tem um ambiente climático muito forte aqui no Brasil. Está abafado, está muito calor. Isso, obviamente, impacta toda a dinâmica de produção. É claro que eu tenho granjas totalmente modernizadas hoje, mas isso invariavelmente impacta, obviamente, na produção. Então, quando a gente olhar essa questão do ovo, a gente tem uma valorização natural, mas que o brasileiro ele vai começar a sentir, obviamente, preços menores a partir aí da segunda quinzena de abril, maio, dado sim que com preços maiores o produtor produz mais, engorda mais ave, que vai produzir mais ovo. Então, é natural e também esse ciclo aí de sobe e desce das commodities. Com grande prazer, nós recebemos aqui o Thiago Bernardino, que é pesquisador do CPEA-USP, na área justamente de proteína animal, falando justamente aí de toda essa questão que envolve a proteína animal, o frango, e esse dado importante na comparação lá do real, 30 anos atrás, e o preço hoje do frango aqui vendido no país. Muito prazer recebê-lo, até a próxima. Satisfação a minha, Marcelo, prazer todo meu. Grande abraço a todos. Um bom trabalho e um bom final de semana. Grande abraço. Para você também.